Olá, mulher maravilhosa. Eu sou a Lilia Mara, psicóloga da Leveza. Seja bem-vinda a mais um vídeo. Hoje a nossa conversa é sobre um tema muito comum nos bastidores aqui das minhas terapias. Reclamar de uma pessoa que te irrita, né? Hoje especificamente teve uma paciente que me inspirou a fazer esse vídeo aqui. Como reclamar de uma pessoa que te irrita e continuar se sentindo esgotada por isso? E aí, você vai continuar reclamando de uma pessoa que te irrita e continuar se sentindo esgotada por isso? Talvez você conviva com alguém que tira a sua paciência. E você fala, desabafa, reclama, repensa, cria conversas imaginárias aqui, mas nada muda. O que acontece? Você continua esgotada, né? Cansada, emocionalmente esgotadíssima, presa num ciclo sem fim. E hoje eu quero te mostrar como finalmente sair desse ciclo. Eu vou te dar aqui 8 passos, né, simples e práticos para você preservar a sua energia e sua saúde mental, sem brigar, sem se culpar, sem culpar o outro, com muita leveza, que é o objetivo aqui do meu canal. Então, vamos juntas? Primeiro de tudo, reconheça o padrão. O primeiro passo é observar o quanto essa pessoa mora dentro da sua mente. Está aqui dentro da sua cabecinha, ó. Você já percebeu quanto tempo do seu dia você fica falando e pensando ou reclamando dessa pessoa? Às vezes ela nem está perto de você. É como se você estivesse se alimentando dessa energia. Você está ali comendo, pensando nela. Você senta para conversar com alguém e você fala dela. Parece que alivia, sabe? Falar, deixa eu tirar de dentro. Mas logo depois vem aquele peso, o cansaço e a irritação, né? Que aquela sensação sempre volta. Então, a primeira virada de chave é observar esse ciclo. Porque quando você vê, já está lá falando dela de novo, já está lá pensando nela de novo. Ela continua igual? Então, admita que você não vai mudar o outro. Esse é o segundo passo. Admita, você não vai mudar o outro. É difícil mudar a gente mesmo. Que dirá mudar o outro? Essa parte pode doer um pouquinho, mas é libertadora. Tá? A pessoa é como é. A pessoa pode continuar sendo inconveniente, chata, crítica, mas você pode escolher quanto isso vai te afetar. Ela não faz isso para te irritar, não. Ela é assim. Você que fica irritada, que não consegue aceitar. Você não tem o controle sobre o comportamento dela nem de ninguém, mas você tem controle sobre a sua energia, sobre o seu pensamento e tudo que você entrega para essa situação, para essa pessoa. Então perceba o gatilho, diga para isso. Identifique o gatilho. O que exatamente te irrita nessa pessoa? Né? O que ela faz? Qual que é o tom de voz? É o tom de voz dela que te irrita? É a presença dela? É a roupa que ela usa, o cabelo, o cheiro? É o que ela representa, né? O que essa pessoa representa para você? Quem que ela te lembra? O que ela faz? Às vezes o que incomoda é o que ela desperta em você. Ela desperta impotência, culpa, inferioridade, raiva, inveja, né? A gente tem que colocar ali a mão na nossa consciência até para poder parar de sofrer com a influência dessa pessoa aí na sua vida. Assim, a reclamação vira um espelho de autoconhecimento, né? Dói um pouco, mas é libertador. Começa a ter um distanciamento saudável. Às vezes, o distanciamento físico é difícil. Eu sempre falo com vocês, às vezes é um familiar muito próximo, né? Às vezes é uma pessoa chefe do trabalho, não tem como distanciar muito fisicamente. Mas distancia-se ali emocionalmente, dá para fazer isso. Esse é um dos distanciamentos saudáveis. Você não precisa, né, cortar totalmente a pessoa da sua vida, mas pode criar algumas barreiras emocionais inteligentes para isso, né? É a tal da inteligência emocional. Então, ela tá falando algum assunto que te irrita, muda de assunto. Ela toda hora chega perto de você, diminui o contato ali, tenta fazer um outro caminho, né? Mantenha uma conversa, que você gosta, a conversa essencial, então. Né? Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, você fez, não fez? Né? O básico. Isso vale para a família,
para o trabalho, para os vizinhos. A distância emocional também é um autocuidado. Às vezes você se obriga a conviver, a continuar a conversa, a dar satisfação para essa pessoa, né? Qual a necessidade disso? Faça esse distanciamento saudável, experimente para você ver como é que é bom, tá? E troque a reclamação por humor, compaixão. Essa é a dica número 5. O bom humor, gente, cura, sabe? Às vezes se transforma aquela situação irritante numa situação engraçada. É muito mais saudável, tá? O humor cura, o mau humor adoece. Empatia acalma, tenta entender o que está acontecendo com essa pessoa, né? O porquê que essa pessoa é assim, o que ela te irritou, o autoconhecimento ali vai te ajudar. Então, ao invés de se irritar, tenta pensar, ai, lá vem o show de novo, né? O teatrinho. Ou então pensa assim, ela age assim porque talvez seja insegura, ela precisa, né, fazer essas coisas, se comportar desse jeito, usar essas coisas, falar, né, determinadas coisas. Não é sobre passar pano, né, assim, fingir que nada está acontecendo. É sobre desarmar o impacto emocional que essa pessoa tem sobre você, tá? Tira o poder dela sobre o seu humor, sobre a sua saúde mental. Fala do que te inspira. Essa é a dica número 6. Quando a gente reclama demais, né, tem um vídeo no canal sobre reclamação, o cérebro, ele entra em modo de escassez. Então, aproveita para mudar o foco, tá? Conversa sobre temas leves, ideias boas, sentimentos que te elevam. Não precisa, né, colocar a sua vida ali para ela não, mas mudar de assunto, colocar assuntos mais divertidos, melhores ali. Quanto mais você se alimenta de inspiração, menos espaço sobra para reclamação, né? E para toda a consequência da reclamação na sua vida, no seu dia. Use a pessoa como espelho. Essa é a dica número 7. Às vezes, o que mais te irrita é algo que também existe em você. Pode doer, mas é verdade. Né? Uma pessoa que passa batido, que você ignora completamente, ela não te chama atenção de nada, então não tem nenhuma identificação com você. Agora, uma pessoa que te irrita muito, é bom você observar. E reconhecer isso não é se culpar, sabe? Muito pelo contrário, é lindo, é amadurecer. Sabe? Quando a gente se observa, quando a gente, né, se autorresponsabiliza ali, né, parece doloroso, mas é maravilhoso, você tira um peso, né, do poder do outro sobre a sua vida. O poder está em você, olha que maravilha. É transformar a irritação em evolução, em leveza, né? Então agradeça mentalmente e siga. Essa é a dica linda e maravilhosa número 8. Esse aqui é o segredo da paz interior. Quando a pessoa te irritar, você pensa assim: obrigado por me ensinar a ter paciência. Paciência é ótimo para a vida. Parece muito bobo. Eu estou brincando aqui, porque o humor cura. Às vezes a gente está falando de uma coisa que incomoda muito, então eu gosto de falar com leveza. Mas esse tipo de pensamento, ele muda a sua vibração, sabe? A sua emoção. E aos poucos muda a forma como você se sente dessa pessoa, dessas situações e de várias outras que podem acontecer. Então, se esse conteúdo te fez refletir e você percebeu que está cansada de reclamar, de ser refém do comportamento do outro, mas também está cansada de se ferir por dentro, saiba, você pode se proteger sem se afastar, pode se curar sem brigar. A leveza vem quando a gente aprende a colocar limite e não entregar a nossa paz nas mãos de outra pessoa. Se quiser conversar mais sobre isso, me chama aqui no direct ou deixa aqui nos comentários. Isso é para mim. Obrigada por estar aqui, se cuida e até o próximo vídeo.